Facebook da escola. Já estamos ao vivo. Tá. Opa! Tá? Sério? Já estamos Olá. ao vivo. Olá, gente. Boa noite a todos, né? Estamos começando mais uma live do Odila Prepara Profissões. Hoje nós vamos falar sobre a profissão de cientistas e hoje, coincidentemente, é o Dia da Ciência, né? Eu não sabia, foi por acaso que isso aconteceu, esse agendamento. Vamos falar da profissão das mulheres, como é que as mulheres atuam na área das ciências e das exatas, e aí nós chamamos para participar dessa nossa live as meninas que atuam como coordenadoras do projeto Meninas na Ciência, que é um projeto bem interessante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, essa live, Odila Prepara Profissões, ela foi criada, é um projeto criado pelo professor Evandro, tá, Guimarães. Então, todas essas lives, elas são apresentadas e são gravadas e ficam na página da escola. Qual foi a ideia de fazer essas lives? Foi justamente de mostrar, nesse momento de pandemia, que nós não estamos atuando dentro da escola, diferentes ações que a escola participa, faz, e proporcionar diferentes discussões e bate-papos com os alunos. A direção da escola é formada pelo professor Robson da Silva, a vice-direção geral é a professora Daniela Brown, e a vice-direção da escola é formada por mim, né, por Karen Espíndola, pela professora Cláudia e pelo professor Cassiano, tá? As meninas que fazem parte hoje do nosso bate-papo, depois elas vão se apresentar rapidinho, é a Carolina Brito, né, é professora da URGS, a Daniela Pavani, também é professora da URGS e diretora do Planetário, a Catiele de Abril, que é bolsista do projeto, e a Gabriela de Lima, que é aluna lá da escola, que também participou do projeto. Então, vai ser um bate-papo, né? A Daniela, a Dani, eu costumo chamar a Dani, a Cacá, vão falar do projeto do Meninas da Ciência, como é que ele começou, como é que ele se desenvolveu, e do projeto na nossa escola, como é que ele aconteceu. A Cacá vai falar da profissão, né, ser cientista, uma mulher cientista, como é que é ser cientista hoje, e como sempre foi, na verdade, as dificuldades que as mulheres têm. A Catiele vai falar da sua situação sendo uma menina que faz um curso no meio do masculino, né? E a Gabriela vai falar das suas atividades como bolsista no projeto. Então, eu vou passar a palavra para a Dani. Dani, vamos lá. Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, Karen, Cacá, boa noite, Catiele, Gabriela. Quero agradecer, né, o convite do Colégio Odila Gueida Fonseca, o convite feito através da Karen, e parabenizar também o Evandro, que a Karen nos contou, né, e está falando aqui dessa iniciativa, que parte dele, de realizar essa série, né, de debates, essa série de conversas. E nós, né, da URGS, nós do Instituto de Física, já temos uma longa jornada de parcerias e colaborações com a escola, né, e vai ser realmente um prazer falar agora a respeito do projeto Meninas na Ciência e o que a gente desenvolveu na escola. Então, o que eu preparei eu preparei um material para falar um pouquinho sobre o porquê do projeto Meninas na Ciência e o que nós desenvolvemos nos 2 últimos anos em colaboração com a escola. Não sei se dá para passar, Karen, como é que... Sim, vamos passar. Eu vou selecionar aqui a tela, Dani, só um pouquinho. Então, realmente é muito bom a gente poder estabelecer essas parcerias, esses diálogos, né, poder falar a respeito desse trabalho, que realmente nos dá muita alegria de estarmos na escola, né. Então, aqui, o título da nossa conversa, Odila Prepara Profissões, e Meninas na Ciência, o projeto e suas ações. Então, é isso que eu vou falar rapidamente. A ideia nossa é trocar, né, dar algumas informações, e depois a gente poder ir para o bate-papo e poder também interagir, né. Então, por que o projeto Meninas na Ciência existe? O programa, né, o Meninas na Ciência é um programa de extensão do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele foi criado em 2013, a partir
da junção de uma iniciativa governamental a partir do Conselho Nacional, do CNPq, né, e do entendimento de que era necessário, através da ciência e da academia, né, nós pensarmos soluções em parceria com as escolas para a questão de gênero, para a pouca presença de meninas nas áreas, especialmente de físicas, engenharias e ciências da computação. Então, foi lançada uma chamada do CNPq, Meninas na Ciência, propondo, então, chamando que pesquisadoras apresentassem propostas que já partiam da interação com escolas para promover a ciência às meninas, né? E digo que ela vem de uma junção, porque ela parte, então, desse edital, mas também de uma experiência anterior que nós tínhamos de atividades e interações com as escolas, através de programas também de extensão que nós temos, de ciência, e através desse convívio, dessa interação com a escola, sempre chamou muita atenção algo que nós percebemos no cotidiano das nossas atuações, né? A gente tem o costume de ir para as escolas, fazer oficinas de ciência, a minha área é astronomia, sou professora do Departamento de Astronomia, do Instituto de Física, então todas as atividades estão muito relacionadas com a observação do céu, com o entendimento, né, das questões de universo, e a gente vai para as escolas e as crianças são super curiosas, meninas e meninos fazem perguntas, vão se envolvendo, e à medida que a gente vai lidando, né, com as crianças em séries mais avançadas, que vão se tornando pré-adolescentes, adolescentes, nós vamos vendo algo que é comum a meninos e a meninas, um certo silenciamento, né, dos meninos e das meninas, uma diminuição da curiosidade, né, uma pouca vontade de se colocar no espaço da discussão, mas, né, é gritante a diferença entre meninos e meninas, né, os meninos ainda se colocam, fazem perguntas, se envolvem, e a gente percebia muito essa ausência das meninas nesses debates sobre ciência. Então, quando surgiu o edital, nós propusemos, inicialmente eu e o professor Paulo Lima Júnior, que hoje não faz parte mais dos quadros da URGS, ele está na UNB, a ideia do programa Meninas na Ciência, né, pensando nessas questões que estão aqui no material, né? Quantas pessoas nós temos em ciência e tecnologia, qual é o perfil e qual é a evolução da carreira, e como a gente pode incidir nesse quadro geral, né? Que são duas questões muito importantes. Nenhum país pode se desenvolver, e especialmente nesse momento, né, da história da nossa sociedade, da humanidade, consegue se desenvolver sem domínio da ciência e tecnologia, né? A gente precisa, nós todos estamos vendo agora, vivemos numa pandemia em que é necessário isolamento social, e a maneira como a gente tem interagido e conseguido desenvolver as atividades é a partir, né, de tecnologias, né? Então, nós precisamos desenvolver dentro do país, né, um conjunto de pessoas que trabalhem, que desenvolvam, que dominem a ciência e tecnologia. Nenhum país consegue desenvolver as suas potencialidades, gerar riquezas, né, para a sua população, sem ter domínio da ciência e tecnologia. E aí o que nós vamos ver é que é um problema mundial, e que no Brasil, em geral, as coisas são ainda mais graves, né? É mundial, e no Brasil ainda é mais forte a falta de profissionais na área de ciência e tecnologia, né? A gente vai olhar quantos jovens escolhem essas carreiras na universidade, é um número baixíssimo, né? Então, Karen, pode até passar o próximo slide, por favor. Então, por exemplo, quantas pessoas em ciência e tecnologia, né? Então, se nós formos ver os dados, né, se nós pegarmos, né, aí está falando 2,2% das pessoas, né, que vão escolher as carreiras de ciência e tecnologia. Então, já é uma pouca escolha. Só que quando nós vamos ver na perspectiva de quem são essas pessoas que estão, né, nas carreiras de ciência e tecnologia, o que nós vemos é que existe um recorte maior ainda na presença das mulheres nessas carreiras, né? Então, se nós temos apenas 2,2% de pessoas formadas em ciência e tecnologia, né, nós vamos ter menos de 1% dessas pessoas sendo mulheres, e se nós vamos ver ainda a questão de quem são esses homens e essas mulheres, nós vamos ter recortes ainda mais profundos, pensando na presença de negros e negras, pensando nas questões, né, de diversidade da representação da nossa sociedade nessa área da profissão, como está colocado aqui no perfil, né? Então, em ciência e tecnologia, apenas 1/3 são mulheres, na física, olhando mais em detalhe, que é a nossa área, né? Somente 5% negros, 87% são heterossexuais, a maioria do Sudeste.
Então, quando Meninas na Ciência surge, ele surge olhando para esse quadro, né, e propondo, então, iniciativas para que a gente possa influenciar, de alguma forma, contribuir para que mais meninas, né, escolham essas carreiras e, a partir dessa escolha, para que a gente possa também trabalhar aspectos que vão contribuindo para que depois que a gente faça a escolha, ainda as mulheres não permaneçam na carreira. Então, nós temos ainda esse quadro, esse gráfico que está mostrando para vocês, que nós chamamos de efeito tesoura, em que nós temos ali 56% de mulheres representam, né, as matrículas na graduação, 50% delas no doutorado, 30% são pesquisadoras, mas quando nós vamos ver a percentual de mulheres na Academia Brasileira de Ciência, considerando várias áreas, nós temos 14% de presença das mulheres. E esse gráfico que está sendo apresentado para vocês é o que a gente chama de efeito tesoura, né? E o que ele está nos mostrando é que já existe, né, um efeito de que quando se escolhe as profissões ao longo da vida profissional das mulheres, elas vão sendo jogadas para fora do sistema. O que está envolvendo isso? São várias questões que estão relacionadas, né, a uma cultura machista, sexista, as mulheres que assumem, né, na sua maioria, na maioria dos casos e na maioria das casas, as responsabilidades com filhos, com cuidado da casa, né? Então elas vão ter que jogar na sua carreira as questões de terceira, quarta jornada de trabalho, cuidado com os filhos, na universidade, por exemplo, né, quando estão fazendo os seus cursos, também vão enfrentar esses problemas. Nós vamos ter vários problemas de assédio sexual, assédio moral, que vão jogando, né, as meninas para fora, não só nas áreas de ciência e tecnologia, né, mas do mercado do trabalho como um todo, né, porque se nós formos ver, hoje as mulheres são mais de 50% das matrículas no ensino superior, são mais de 50% das formadas, elas vão seguir, né, as que seguem fazendo mestrado, doutorado, outras especializações, mas elas têm uma capacidade menor de empregabilidade, né? Nós vamos ver que, comparativamente, homens com menos níveis de formação, mesmo tendo uma formação inferior, né, técnica, digamos assim, né, do que na comparação com as mulheres, eles conseguem emprego e as mulheres têm dificuldade, porque recai sobre elas a questão de que vão engravidar, vão ter que cuidar da família. Então, o Meninas na Ciência, ele surge para promover ações na escola, para a gente discutir essas questões, desde das séries iniciais, né, sobre o potencial, sobre a capacidade das mulheres e das meninas, de que não existe nada que diga respeito às nossas condições cognitivas, mentais, né, de capacidades para seguirmos as carreiras que queiramos seguir, né, e isso precisa ser feito também num diálogo com professores e professoras, para a gente repensar a nossa forma de atuar em sala de aula, em como a gente lida com as diversidades em sala de aula. Realiza, então, atividades também dentro da universidade, para lidar com as meninas que estão dentro da universidade, acolhendo, discutindo, também buscando mudar a mentalidade, a cultura, superar essa cultura machista e sexista que também está impregnada na universidade, e dialogando também com o mundo do trabalho. E especialmente, então, vou falar rapidamente, que já estou me alongando aqui, da nossa experiência no Odila, né? Então, a Meninas da Ciência surge em 2013, com o edital do CNPq, em 2014 se torna um programa de extensão da URGS, a partir do Instituto de Física, e em 2014 eu engravido e convido, então, a minha colega Carolina, que já começava uma trajetória de discussão dentro da Sociedade Brasileira de Física sobre questões de gênero, para passar a comandar o Meninas na Ciência. Então, desde então, a Cacá é a nossa coordenadora, eu sou a vice-coordenadora, e nós vamos, então, trabalhando em conjunto, desenvolvendo projetos. E em 2018, nós tivemos a primeira experiência do Meninas da Ciência com um financiamento privado. Até então, nós tivemos esse primeiro financiamento do CNPq, depois a universidade com os seus programas de fomento, né, com bolsas de extensão, e em 2018, em parceria com o Colégio Odila, escrevendo, né, a várias mãos, né, e com a parceria da Karen, nós propusemos, então, o projeto Gurias nas Exatas, que buscou reunir tudo que nós já tínhamos feito de forma esparsa em uma ou em outra escola e na universidade, resultou em um programa para ser desenvolvido na escola.
né? Como uma maneira, a gente vem da universidade e sempre a nossa ideia é que o ensino ele está intrincado com a pesquisa e com a extensão, né? Então, nós fomos reunindo o que nós consideramos que foi o que deu mais saldo positivo, né, nos anos anteriores, e formamos esse programa Gurias nas Exatas, que resultou, né, na criação do grupo de gurias da programação e da robótica do Odila, e uma série de atividades foram realizadas. Dá para mudar o slide, Karen, por favor? Então, ali, resumindo, né, as nossas, digamos assim, resumindo as nossas atividades, né, vou tirar aqui meu óculos, que eu estou acompanhando também na tela, né, nós temos, realizamos uma série de encontros. O projeto ele teve baseado na realização de oficinas de robótica, em que nós queríamos discutir e trazer para as meninas a possibilidade de programação e robótica usando software livre através do Arduino, mas que também nessa discussão sobre robótica a gente fosse discutindo o papel e a presença das mulheres na ciência, né? E tirando da invisibilidade a contribuição das mulheres à ciência. Então, em função disso, quando a gente fala ali nos encontros, né, os encontros que foram de abril até dezembro, foram esses encontros das oficinas de robótica, nós realizamos, né, com a escola, o nosso projeto chamado Gurias Partiu URGS, em que as meninas da oficina de robótica e do turno da tarde, né, realizaram visitas, formando um grupo de 40 meninas, realizaram visitas à universidade, conhecendo laboratórios, conhecendo pesquisadores. Esse é um programa que a gente tem muito carinho, é um momento em que as estudantes podem conhecer pesquisadoras, conhecer estudantes de pós-graduação, né, conhecer os laboratórios, realizar atividades mão na massa, né? Realizamos palestras na escola, convidando, né, a comunidade, observações do céu também. Tivemos exposições com visita guiada, realizado, né, atendendo desde as crianças das séries iniciais até o ensino médio ao longo do ano, né, e também realizamos formação de professores. Tudo isso, então, com o apoio do edital Elas nas Exatas, né, e que foi muito importante. E o Planetário sempre foi parceiro, né, nesse caminho. Então, nós fizemos a recepção das meninas lá no Planetário. Naquele ano também colaboramos com o Instituto de Artes da URGS, com o grupo Eletrônicas, que tem como liderança a professora Isabel Nogueira, do Instituto de Artes, então, que recebeu as meninas lá com um show musical dentro do Planetário, uma coisa muito bacana, e depois também, né, trouxe nas nossas oficinas de robótica uma pesquisadora inglesa, né, que realizou atividades com as meninas, né, relacionadas à produção de som, a reconhecimento do espaço a partir dos sons, uma oficina muito legal, né? Então, a Karen está passando aí os slides, mostrando um pouco desses materiais. Esse ano de 2018, ele foi todo acompanhado pelas parceiras do edital do Fundo Elas, né, que envolvia a Fundação Carlos Chagas, envolveu o Instituto Unibanco, envolveu a ONU Mulheres, né? E então, em vários momentos, né, elas vieram aqui, conversaram com as meninas, acompanharam, e realmente, bom, depois a Gabriela pode dizer, nós temos assim um carinho muito grande por esse primeiro ano de construção dessa oficina e das interações que nós realizamos, né, na escola. Então, seguindo, em 2019, então, nós tivemos um segundo momento que foi bastante importante, que o CNPq novamente lançou o edital Meninas nas Exatas, chamando a propostas novamente de promoção das ciências meninas. Então, o que o Meninas na Ciência fez foi propor uma interiorização do programa, e nós criamos, então, Meninas na Ciência Tecendo Redes, em que trabalhou Porto Alegre, URGS e Odila Gay, Santana do Livramento e a Escola Valmozi Cardoso, e Fevale e a Escola Liberato, né? Então, no ano passado, nós tivemos também, então, com Meninas na Ciência Tecendo Redes, né, o apoio com bolsas de iniciação científica júnior para as meninas da escola, com bolsas para as nossas alunas na URGS, e procuramos, então, manter, né, e melhor
conhecer essa relação com a escola a partir das experiências anteriores, também com a oficina de robótica, também com Gurias Partiu URGS, também com a formação de professores. Foi um ano um pouco mais complicado, né? Nós tivemos toda a luta aí dos professores da rede estadual, com greves, com paralisações, né? Mas a escola sempre nos recebeu, a escola sempre esteve aberta a realizar as atividades, né? Em todos os momentos, procurando que não fosse interrompida essa relação, né? Então, nós temos muito a agradecer e consideramos que essa experiência do Meninas da Ciência no Odila, né, com o Odila, no Odila e com o Odila, tem sido um espaço de aprendizado fantástico para nós, né, um espaço de vivência e de trocas e de compartilhamento dos nossos e das nossas estudantes também, com a escola, com os professores e professoras, e só temos a agradecer, né, então, certamente o Meninas da Ciência está marcado de uma forma muito positiva com essa interação com a escola, né, e que a gente espera que ainda gere muitos frutos, né, e a ideia é sempre que a gente possa desenvolver as atividades, e essas atividades, elas consigam de alguma forma encontrar apoio, né, dentro da escola para se manter dentro do possível, independente da nossa presença, né, então já lá com o Fundo Elas, todo o material que nós inicialmente usamos, por exemplo, nas oficinas de robótica, foi adquirido para a escola esse material, para que se possa continuar o projeto, né, adquirido o projetor de imagens, enfim, a ideia é sempre também auxiliar e equipar a escola para seguir com os projetos, né, a gente tem que agradecer muito a professora Karen, agradecer muito a parceria do professor Evandro, que está sempre conosco, né, e dos inúmeros professores e professoras que nos deram apoio, que dão feedback, que perceberam a evolução, né, das meninas a partir dessa participação no Meninas Partiu URGS. Então, acho que no primeiro momento, Karen, acho que era basicamente isso que eu queria contar um pouquinho, né, dando uma visão geral, para a gente fazer nesse bate-papo. Acho que tem um último slide aí, então aqui está mostrando algumas das atividades que foram desenvolvidas, né, e dos roteiros. No final do ano passado, o projeto terminou, né, com 2 projetos, esse ano de Meninas na Ciência na Escola, né, ele foi finalizado com o desenvolvimento de 2 projetos pelos grupos das meninas que participaram da oficina, né, que foi a lixeira, e a estação meteorológica, né? Uhum. Exato, né? Então, essa é a ideia, que a cada ano a gente vá conseguindo, né, tornar as atividades e as ações cada vez mais dentro da rotina da própria escola, né? Então, a gente quer agradecer muito essa parceria e esses aprendizados e compartilhamentos que nós temos com a escola. Obrigada. O que é interessante, né, Dani, eu não sei, o microfone está funcionando, né? Uhum. O que é interessante, assim, do projeto, né, claro, eu participei e tudo, é a função da universidade estar dentro da escola, né, as meninas participarem e verem, tanto as bolsistas da universidade, elas participavam, elas estavam sempre envolvidas dentro da escola, e isso faz uma movimentação diferente da escola, e a universidade fica muito mais presente. E isso faz com que as alunas da escola percebam que a universidade é um lugar possível para elas também. E isso foi uma coisa bem, uma das coisas, que foram várias, é claro, bem interessantes do projeto. Bom, por enquanto isso, depois a gente vai abrir mais para outras discussões. Eu queria que a Cacá agora falasse, né, sobre a questão da profissão, né, das mulheres. Maravilha. Eu vou pegar aqui Então, boa noite a todas, todos. É um prazer estar aqui nesse evento tão interessante. Achei muito legal essa ideia do Odila de fazer essas lives de profissão. Eu queria acrescentar, tá falando, né, Karen, que é um ganho para as meninas do Odila terem a universidade perto, mas um dos grandes ganhos da extensão é que a gente também conhece a realidade das escolas, né? E isso, a extensão tem essa beleza que é essa coisa essa via, né, de 2 mãos, assim, que para nós é muito enriquecedor. Então, eu me lembro de uma ocasião onde a gente teve uma interação com uma escola, onde as meninas, tinham 40 meninas que estudavam numa escola a 2 quilômetros do Campus do Vale, em Porto Alegre, e elas não conheciam ninguém que conhecesse alguém que tivesse ido para a universidade. E isso nos marcou bastante, não só a minha, a Dani, mas também as nossas bolsistas. Então a gente começa a se dar conta das realidades, né? É uma coisa muito, muito enriquecedora mesmo. Bom, mas então, hoje que eu quero falar, já que é uma live de profissões, né, eu quero puxar bastante a brasa para a questão da ciência e tecnologia.
A principal razão que eu quero puxar a brasa é porque, assim como a Dani estava dizendo, a gente acredita realmente que é essencial para um país desenvolver que exista, agregar valor, né, aos nossos produtos, que a gente pare de vender commodity, depois comprar tecnologia pronta, a gente tem que poder produzir no Brasil tecnologia. Então, eu quero explicar por que é legal, por que é interessante seguir essas áreas. Pode passar, Karen. Então, eu quero começar definindo o que eu estou chamando de ciência e tecnologia aqui, né? Porque às vezes a gente é criticado por falar ciências exatas, ciências humanas e biológicas também são. E obviamente são, mas em geral, quando a gente fala dessa CIT, a gente está mais associado às ciências exatas, porque é a nossa área, minha da Dani, né? Mas a gente reconhece a importância das demais, de maneira nenhuma a gente diria que não. Mas aqui é mais no sentido eu botei ali STEAM, que é o STEM, que é a sigla americana, né? Que é justamente a ideia de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, quando eu falo CIT, eu estou pensando nessas profissões. E só para dar alguns exemplos assim, do que são as profissões que eu estou pensando, eu trouxe aqui engenheiros aeroespaciais, engenheiro de produção, engenheiro civil, engenheiro químico, astrônomo, desenvolvedor de software, cientista da computação, cientista de materiais, cientista de alimento. Aqui estou botando tudo 3 pontinhos, porque eu estou dando só alguns exemplos, né? Físicos, que nem nós, químicos, professores de ciências de matemática, e entre realmente muitos outros. Então, era só para a gente ter uma ideia do que eu quero falar. E eu quero gastar um tempinho agora falando sobre por que é vantajoso, não só para o Brasil ter ciência e tecnologia, mas para quem vai seguir essas carreiras. Por que é legal seguir essas carreiras? A primeira vantagem que eu quero salientar Pode passar, Karen. A primeira vantagem que eu quero salientar é que a pessoa que trabalha nessas áreas, ela trabalha na vanguarda do conhecimento. Isso é muito legal. Então, eu trouxe de novo aqui, né? É difícil a gente pensar em alguma coisa que, quando eu olho para algum lugar, eu tenho dificuldade de pensar aonde não tem ciência e tecnologia. Mas eu trouxe alguns itens aqui que eu considero realmente incríveis, mas eles não são todos, né? Então, quem desenvolveu métodos para transformar energia, né? Transformar energia, sei lá, do carvão até a energia elétrica, ou transformar energia hidráulica até a energia elétrica, foram os cientistas, né? Que depois, junto com muita tecnologia, conseguiram colocar em prática. A gente criou a internet, que eu quero dizer aqui, as pessoas trabalham em áreas de ciências exatas e tecnológicas. A gente impulsiona continuamente a compreensão de doenças, tanto criando, por exemplo, técnicas que nos permitem investigar o mundo microscópico, como, por exemplo, tratamento médico, assim, até com ressonância magnética, enfim, diversos mecanismos que permite que a gente enxergue ou trate um paciente, por exemplo, radioterapia. Tudo isso foi desenvolvido por cientistas, engenheiros, né? Nós também desenvolvemos tecnologia e metodologia para entender o clima. Então, hoje a gente consegue entender que o clima da Terra mudou muito e a gente sabe que tem razão, é por uma razão humana, né? Nós fizemos isso. Então, os cientistas que estão desenvolvendo um ferramental para poder entender esse tipo de coisa e para preservar o meio ambiente. Então, a ciência é essencial para a preservação da vida, né? Isso é feito também por cientistas e engenheiros. E, obviamente, né, os cientistas e engenheiros construíram o telescópio Hubble, que espia o universo, nos permitiu entender um monte de coisa do mundo que está fora da Terra. Construíram os edifícios mais altos do mundo. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui são coisas que foram feitas e objetivos que foram atingidos pela humanidade através da ciência e tecnologia, né? Então, assim, tem uma ideia do que vocês poderiam fazer nessas áreas. Mas tem umas outras coisas mais práticas, né? Não só a beleza da coisa, mas eu quero falar também um pouco de maneira pragmática. Por que eu acho interessante essas áreas no momento de hoje no Brasil? Tá? Então, uma razão evidente é o que a Daniela mostrou antes. Há poucas pessoas nessas áreas. Então, existe um déficit muito grande de pessoas na engenharia, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns dados aqui que eu encontrei, que nos Estados Unidos a gente tem dado para tudo, né? Eu trouxe aqui os dados, na primeira parte ali, a taxa de desemprego. E olhem que interessante, a taxa de desemprego dos engenheiros é de 1% nos Estados Unidos. Então, 1 a cada 100 engenheiros formados são desempregados.
a taxa de desemprego em outras ocupações chega a 5%. É 5 vezes maior, praticamente. Então, assim, é uma diferença enorme, né, de chance de encontrar emprego. No Brasil, eu não encontrei esse dado, mas a gente sabe que a taxa de desemprego no Brasil é bem mais alta, da ordem de 10%, quando a gente olha todas as profissões. Está maior agora, em particular agora com a crise do Covid, esses dados vão piorar. Mas no Brasil, a taxa de desemprego é bem maior. Mas a gente sabe, tem levantamentos que mostram que existe hoje, só na área de tecnologia da informação, que é uma outra área, né, de ciências exatas e tecnológicas, só nessa área já estão faltando déficit estimado em torno de 150 mil pessoas. Né? Então, existe já um monte de gente faltando para essas áreas. Então, vocês imaginam, num país onde tem 10% ou mais de taxa de desemprego, existem áreas em que eles procuram pessoas e elas não estão lá. Então, assim, são áreas que é muito difícil ficar desempregado, porque realmente não tem pessoas naquelas áreas. E aqui, eu quero trazer também o dado que é particularmente para mulheres, né? Existe um movimento chamado Movimento Mais Mulher 360, que é uma consultoria social, e eles fazem estudo de mercado para verificar, avaliar como é que está o mercado para mulheres. E a pessoa que coordena esse estudo, essa consultoria, que é a Margarete Menezes, Margarete Goldenberg, não a Menezes é uma cantora. A Margarete Goldenberg, ela vive dizendo que é um problema muito grave, porque as empresas procuram mulheres nessas áreas de ciência e tecnologia e elas não estão lá. Então, assim, existe muito déficit, portanto, a chance de uma pessoa ficar desempregada nessas áreas é muito pequena. Mas tem outras vantagens. A outra vantagem que eu trouxe é a questão da remuneração. Porque isso é um mito, assim, eu escuto bastante dizer, mas eu não quero fazer uma área de ciência exata tecnológica porque eu não quero morrer de fome. Olha, se vocês olharem os sites de profissões mais bem pagas, aqui claro, essas áreas que eu mostrei para vocês é muito diverso, né? Então, não estou falando de física. Física realmente não aparece entre as profissões mais bem pagas. Mas eu estou falando aqui de engenharia. As engenharias, elas aparecem em todos os sites que eu olhei, elas estão entre a primeira ou a segunda profissão mais bem paga. E aqui, lógico, tem várias engenharias. Então, por exemplo, a civil é que aparece como mais bem remunerada. Depois tem a engenharia química, de transportes, tem diversas. Mas, enfim, as engenharias estão no topo da lista das profissões mais bem pagas no Brasil. Eu deixei ali alguns links para vocês procurarem. Mas eu queria trazer um outro dado. Isso, eu deixei algumas fontes ali para vocês procurarem, mas eu não vou comentar sobre elas, só para dizer que se vocês procurarem nesses guias ou então no site do Ministério do Trabalho, esses dados estão lá. E eu queria fazer só um recorte aqui, né, já que a gente está falando de uma área dessas profissões do Meninas na Ciência, que a gente estava comentando, né, sobre as questões do déficit ser maior entre as mulheres. Eu quero trazer só um recorte sobre a questão de gênero e raça, nesse caso, né? Porque eu estou falando de salários, mas aqui eu trouxe um dado sobre o salário médio no Brasil e nas profissões. Então, aqui não é só ciência e tecnologia, é todas as áreas confundidas. No Brasil, a gente sabe que os homens ganham 15% a mais que as mulheres, isso em todas as áreas, porque tem algumas onde a diferença é ainda maior. Pode passar, Karen. E se eu olho o recorte de raça, também está nesse relatório que eu coloquei ali do Ministério do Trabalho, quando eu olho o recorte de raça, a situação fica ainda mais grave, porque as pessoas brancas ganham 20% a mais que pessoas indígenas e chegam a ganhar 43% a mais que negros, né? Então, assim, quando eu falo de salário, a gente tem que se dar conta de que nem todo mundo ganha bem da mesma maneira. Então, só queria salientar isso aqui, para a gente saber que nem tudo são flores, mas, né, num dado geral, ciências exatas e tecnológicas são profissões bem remuneradas, dependendo da área. E, por fim, eu quero salientar uma outra coisa interessante que às vezes a gente não se dá conta, é o fato de que, claro, todo mundo se dá conta, eu acho que o mundo está em grandes transformações, né, constantemente em grandes transformações, mas que existem algumas profissões que vão desaparecer no futuro e outras vão se formar no futuro, né? E tem algumas profissões, aqui quando a gente fala de profissões do futuro, eu botei entre aspas, porque é sempre arriscado fazer futurologia, né?
Mas quando nós olhamos em alguns sites sobre quais são as profissões que os especialistas imaginam para o futuro, algumas aparecem como, por exemplo, profissionais do Big Data, né? O que é isso? São pessoas que sabem avaliar, tem uma quantidade incrível de dados hoje na internet. Por exemplo, peguem lá os colegas de vocês no Facebook ou no Instagram, não sei qual é a rede que vocês usam, mas somente ali a quantidade de dados que existe é incrível. Então, por exemplo, uma empresa quer saber se vai vender o shampoo A, B ou C para o cliente X, Y ou Z. Sei lá, vai tentar entender para quem que eles vão vender aquele produto. Usando os dados que estão ali, eles conseguem vender melhor. Então, esses profissionais que conseguem extrair informação de dados são pessoas que vão ter, assim, emprego praticamente garantido. E assim, são outras áreas também, por exemplo, tecnologia da informação, pessoas que vão desenvolver software, aplicativos, áreas que estão voltadas para a sustentabilidade também, eles estão prevendo que vai ter bastante emprego no futuro. Professores vão continuar tendo emprego, profissionais de saúde. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, se vocês olharem as profissões do futuro, as mais prováveis, elas estão muito relacionadas com exatas e tecnológicas. Por quê? Porque volta ali, Karen. Porque a gente está acostumado... nós somos formados, isso é uma coisa interessante dessas áreas. Por exemplo, em físico, a gente está acostumado a fazer programação, aprender matemática, aprender técnicas. Então, mesmo que não seja aquela área, nós temos uma flexibilidade que permite se adaptar a essas profissões do futuro. Então, mais uma vantagem essas áreas de ciências exatas e tecnológicas. E agora sim, para fechar, eu quero falar especificamente sobre a área de ciência, né? Ser cientista, então assim, ter como profissão ser cientista e ser acadêmico, né? Que é o que eu e a Dani somos, nós trabalhamos na universidade, a gente é cientista. E aqui eu quero comentar que realmente não é uma área assim que aparece no topo dos mais bem pagos, aí eu não posso falar essa bobagem, que não é verdade, mas é muito bom ser cientista. Primeiro porque ser cientista ou aprender o método científico, e aqui, claro que qualquer área da ciência, né, ciências humanas ou ciências sociais, qualquer uma delas, ciências biológicas, todas elas têm um método científico, e eu acredito realmente que aprender ciência é libertador. E não precisa nem trabalhar com ciência, aprender o método científico é libertador. Por que é libertador? Porque o método científico implica que quando eu vejo uma informação, por exemplo, eu nunca vou absorver informação gratuitamente. Eu sempre vou perguntar qual é a fonte dessa informação, qual é a plausibilidade do que eles estão me dizendo. Então, esse tipo de coisa eu considero libertador, porque tu começa a ver o mundo por uma outra lente, através de uma outra lente. E isso é realmente assim, impactante quando a gente começa a entender esse método. E a carreira acadêmica, professor universitário, é muito dinâmica. A gente faz pesquisa, ensino, extensão, a gente vai para as escolas, eu tenho programa de produção de podcasts, a gente viaja bastante. Desde a formação acadêmica, nós vamos para congressos em várias partes do mundo. Se não fosse o Covid, eu continuaria viajando esse ano, então agora eu não estou viajando porque não posso, mas é uma vida muito dinâmica, né? Então eu queria deixar assim, vocês curiosos com essa questão de vida acadêmica, porque não é uma coisa muito appealing para todo mundo, mas é muito legal. E eu deixo vocês com uma propaganda, que é a propaganda de um curso de feminismo, que a Dani não teve tempo de anunciar, que foi desenvolvido uma parceria entre nós e o NAPEAD, lá da URGS, que é a Secretaria lá de Ensino à Distância. É um curso EAD de feminismo, então vocês podem acessar gratuitamente na plataforma Lumina, tem 11 módulos, está muito interessante, e junto com esse curso, nós produzimos também um podcast para divulgar o curso. Então vocês podem acessar em qualquer agregador, eu botei ali o link disponível. Então, o curso se chama Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Certo. Legal, Cacá. Eu acho bem legal assim, fazer a propaganda de falar das carreiras, né, dos cientistas. Tá dando eco, né? Não, eu não escuto teu eco, para mim tá boa a tua voz.
As carreiras cientistas, elas são, da área das ciências, elas são super importantes mesmo, né? Quer dizer, a Cacá fez um apanhado ali, mostrou, e no momento que a gente está vivendo, se nós não tivéssemos a internet, se nós não tivéssemos... as vacinas, que a gente está alucinada, né, Karen? Exatamente, eu acho que isso mostra a importância dessas profissões, né, e que são, com certeza, profissões que vão ser profissões do futuro, que já são antigas, mas que serão profissões do futuro. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, então, acho que a gente agora, deixa eu só tirar essa apresentação de tela. Aí eu gostaria agora que a Catiele, né, falasse de como é fazer o curso. A Catiele é bolsista do projeto, trabalhou com a gente lá na escola, com as gurias na robótica, e a Catiele faz um curso de engenharia de automação industrial. É isso, Catiele? Vamos ver se eu acertei. Não, eu sempre erro. Pode falar, então, por favor, Cati. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui, voltar à escola, mesmo não podendo estar aí presencialmente nesse ano. Eu sou a Catiele, eu faço o curso de Engenharia de Controle e Automação na URGS. Foi quase, Karen. Quase. E sou bolsista do Meninas desde 2019. Bom, como bolsista, eu aprendi muito, porque eu tive a oportunidade de ensinar um conhecimento que eu já tinha. Antes de fazer a URGS, eu já tinha feito técnico em mecatrônica, e eu entrei para o projeto com o intuito de dar aula de robótica avançada para as bolsistas IC Júnior. Foi um ano de muito aprendizado, não só para mim, eu acredito para elas também, porque a gente levou um pouco da universidade e do nosso conhecimento lá para dentro da escola. A gente passou por muitos momentos bons, ruins, engraçados, alguns mais tristes, mas eu acho que é tudo isso que fez a gente se aproximar tanto. Tinha a Ana e a Gabriela, que eram minhas alunas diretamente, mas tinham outras meninas também. Convido a todos a conhecerem mais sobre o projeto. A gente divulgou muito ano passado o que a gente fazia nas redes sociais do Meninas, no Instagram e no Facebook. Lá tem um pouquinho mais sobre a nossa equipe, que atualmente comigo são 8 bolsistas, tem mais os professores, que as meninas já falaram que atuam com a gente. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o meu curso, que quando eu fui para a escola, muitas meninas, quando a gente teve essa conversa com elas sobre profissões, questionaram do porquê de eu estar na engenharia e como era estar dentro da engenharia sendo mulher. Bom, meu curso, assim como a maioria dos cursos de engenharia da URGS, é formado mais de 80% por homens brancos. E acho que do meu curso não tem muitas outras mulheres negras, mas eu não vi isso como um desafio. Foi um momento bom para mim, porque mesmo eu sendo minoria nas turmas, eu vi que ali era um espaço que eu precisava ocupar e convidar outras pessoas a ocupar ali também. Nisso que a Cacá falou sobre ocupar carreiras de ciência e tecnologia, a engenharia carece muito de mulheres. Eu vejo mulheres fugindo diariamente fala engenharia, elas não quero ser engenheira, Deus o livre, uma loucura, mas a engenharia é muito subestimada por outras mulheres. Tá? Na engenharia não tem nada de mistério, nada que homem ou mulher não possa fazer. Tá? Na engenharia é mais por querer e se dedicar àquilo, tá numa área que tu gosta. Que mais? Eu acho que é isso, não tenho muito mais a falar sobre estar na engenharia e participar do Meninas. O legal, né, o Catiele, que eu acho assim, interessante, é a questão de ser uma menina super que sabe um monte, né, da parte da robótica, assim, e a questão, muitas vezes tu usava os exemplos, né, de que acabavam subestimando a tua inteligência nas aulas ou nas atividades, e tu ia lá e mostrava, né, para os colegas que não é porque eu sou menina, não, que eu não vou saber fazer, bem pelo contrário, né, muitas vezes eu gostava dos exemplos que tu dava para as gurias, quando a gente tinha as atividades, e eu acho que isso é muito legal, assim, mostrar o teu espaço, isso é muito importante, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta também antes de tu passar, Karen, queria fazer a pergunta para a Catiele. Tá, pode fazer.
Não sei se você vai querer comentar alguma coisa, Catiele, mas eu queria também que tu comentasse, talvez já em resposta ao comentário da Karen, que é a questão vocês fizeram recentemente, vocês se reuniram as meninas da engenharia que são negras e fizeram um vídeo muito legal para as redes sociais. E o que é mais incrível é que vocês reuniram isso, sei lá, devia ter umas 10 mulheres negras naquele vídeo. E então, assim, eu queria que tu contasse um pouco também que, além de tu ser uma mulher, tu é uma mulher negra, e o quão raro é isso dentro da universidade, né? Mesmo entre os alunos, onde mais tem pessoas negras, ainda assim é raro, né? Sim, esse vídeo até foi bem difícil fazer, porque a gente não tinha. Foi um momento até que a gente aproveitou para unir as mulheres negras que estão presentes na engenharia, porque a gente não se conhecia, porque é uma quase em cada curso de engenharia, quando se tem uma, e a gente ficava meio distante. Por exemplo, mesmo sendo da engenharia, a gente não se vê com frequência, não se via com frequência. Foi uma oportunidade de juntar as meninas. A pandemia fez com que a gente conseguisse contatar uma outra e se juntassem para mostrar que existem sim mulheres negras dentro da engenharia e que mesmo apagadas ou escondidas lá dentro, elas estão presentes e atuantes. Legal, legal. Eu não sabia desse vídeo. Esse é bem recente, então. Acho que já tem mais de um mês, mas é que a gente fez no início por brincadeira, para se divertir, e depois acabou servindo para mostrar que nós estamos presentes dentro da universidade. Legal. Bom, então acho que agora eu queria que a Gabriela falasse um pouquinho, né? A Gabriela, nossa aluna da escola, quando ela começou a fazer o projeto, ela era aluna do 9º ano do ensino fundamental. Então, ela era aluna do projeto do Gurias nas Exatas em 2018, e aí em 2019 nós convidamos a Gabriela para participar como aluna bolsista de iniciação científica júnior, né, no projeto que aconteceu em 2019. Então, a Gabriela teve duas funções no projeto. Então, e aí eu queria que a Gabriela falasse um pouquinho do projeto, como é que foi, né, ela agora está no 2º ano do ensino médio. Então, falar um pouquinho. Agora é contigo, Gabi. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho agora 16 anos, eu comecei com 14 e foi uma coisa muito assim, tu vai fazer, eu vou junto. Eu lembro que eu olhei para minha colega do lado, a senhora já tinha comentado com a gente sobre esse projeto, só que não tinha ido na sala. E aí, nesse dia, eu lembro que eu olhei para minha colega do meu lado, que era a Evelyn, que fazia parte do curso em 2018 também, e eu olhei e falei, se tu fazer, eu faço. Aí a Ana já se juntou, que é a Carol, a Samira já se juntou, a gente tá. Se as 4 vão fazer, a gente vai. E aí a gente ficou muito pilhada, a gente ficou muito afim de fazer. E deu muito certo, pô, a gente super se entreteu nas aulas. Eu amava fazer digitar os códigos, a Ana amava montar as coisinhas, era uma paixão que a gente tinha, a Samira ia atrás das coisas pra gente. Era maravilhoso. Aí a Abby ficava nos olhando com aquela cara, ai, o que eu faço, o que eu não faço? Era maravilhoso ter isso de lá. Era uma correria, obviamente, porque a gente saía da aula e a gente tinha que ficar esperando na escola até 1h30, até 2 horas. Aí se juntava todo mundo na sala do Grêmio para comer, porque tinha que estar levando comida sempre, a gente usava o microzinho deles. E era muito maravilhoso, muito maravilhoso. A gente se divertia muito indo para dentro da URGS. Era bem legal, a gente aprendeu muitas coisas. Eu lembro que em 2019, meu irmão e eu tava conversando, e aí eu peguei e falei, eu sei fazer tal código, que foi a Catiele que me ensinou o nome do código. Aí ele, tu sabe mesmo? Eu sei sim. Aí ele ficou mó feliz. Foi uma experiência diferente, sabe? Não é uma coisa que a gente vai fazer sempre na vida, não é uma oportunidade que aparece sempre. Ser bolsista também era muito legal. A Catiele era uma excelente professora. Depois que acabou o curso, eu cheguei a mandar para ela, ai, Catiele, tu me ensina a fazer essa coisa aqui. Eu tô aqui no planetário que a Dani nos convidou, a Karen começou a nos convidar. Tô aqui no planetário, me ensina a fazer tal coisa. Dela, aprende a fazer o código que eu te ensino. A gente ficou muito feliz com a ideia que a gente teve sendo bolsista júnior, que seria fazer um jogo que no final não deu certo, mas a gente tentou.
A gente só conseguiu fazer as LEDs, que foi o que deu tempo de fazer, mas foi uma experiência impressionante. A filha da Karen ficava lá na nossa colinha o tempo todo, brincando. As gurias inventaram o jogo da ilha, que foi porque a gente não tinha nada para fazer, tava chovendo no dia, tava todo mundo com medo de começar chovendo, desce para ir embora. A gente começou a fazer o jogo da ilha. O último dia também foi impressionante que os gurias queriam fazer com a lixeira. Foi uma coisa muito legal. Elas estavam de parabéns por ter feito isso. As dinâmicas que a gente fez também foi maravilhoso nesse meio tempo. A gente poder se conhecer, a gente poder saber como é a amizade de cada uma, como que é a nossa vida fora disso. Era maravilhoso. Parabéns por terem inventado esse projeto e por terem dado certo tanto esse tempo, que esse ano tinha que continuar de novo na escola. Infelizmente, por acontecer tudo isso, não vai continuar. E era isso. Essas coisas que a Gabriela relata assim, são bem interessantes, e a Dani presenciou. Em 2018 a gente fez uma avaliação do projeto, e aí as meninas se juntaram. Em 2019 a gente também fez essa avaliação, mas qual era assim, o sentimento das gurias, né? De realmente essa coisa da amizade, de se conhecer, de aprender coisas novas. Uma fala assim delas que me marcava muito, assim, que me marcou, acho que foi até da Ana, se eu não me engano, da Ana Carolina, que disse que jamais imaginou que ia conhecer uma outra colega da escola, porque elas se encontravam nos corredores, mas elas não se falavam, assim. E aí elas foram se conhecer, foram ser amigas através do projeto. Então, vejam, dentro da escola, né, elas não tinham a oportunidade de se conhecer de uma forma melhor. E aí, através das dificuldades, elas aprendiam, uma ajudava a outra, elas sempre foram muito, muito parceiras, muito amigas. Então, isso era bem, bem legal, assim, sabe? Então, essas falas delas, e isso eu acho que é um dos ganhos do projeto. Gabriela, eu queria que tu falasse alguma coisinha, assim, da tua perspectiva. O que tu já pensou? O que tu vai fazer da vida depois que sair da escola? Olha, para mim era medicina. Eu sempre quis fazer medicina. Tenho uma influência muito dos meus tios, tias para fazer isso. Minha mãe também, ela é dessa área. Minha mãe trabalha na saúde. Mas agora, nesse momento, não sei. O que eu, assim, me achar no momento, acho que vai ser o que eu vou fazer. Que eu me sentir mais confortável no momento. Agora, tanto essa coisa da engenharia, talvez, um pouco, porque, pô, tem influência de todas vocês para isso, né? Para essa área da ciências, tenho muita influência de vocês, mas não sei diretamente o que vai ser que eu vou decidir. Tá. Eu não sei, Dani, tu quer falar mais alguma coisa, gurias? Eu queria comentar, a gente estava falando ali sobre 2018, em que a gente fez essa conversa final com as meninas, né, perguntando como é que tinha sido para elas essa experiência. Então, algumas coisas me chamaram muita atenção, assim, e nos emocionaram bastante, né. Eu acho que um aspecto, a gente passa, né, quando a gente está nessa fase, a maior parte da nossa vida dentro da escola, né. Então, uma coisa que me pareceu muito foi que o projeto também auxiliou a um resgate, né, da escola como um espaço de bem viver, né, no aspecto das amizades, né, de a partir dessas amizades também rever e se sentir capaz de questionar coisas que não consideravam adequado dentro da escola, na relação com os colegas, com as colegas, até em relação a professores, né? Então, assim, teve as falas, assim, que me emocionaram muito, de ver as meninas, assim, se sentindo capazes de colocar as suas opiniões de uma forma estruturada, né, de uma forma argumentativa, de uma forma emocional também, né, mas de dizendo, isso me serve, isso não me serve, se eu aprendi que é legal, que não é legal, né, na relação com os meninos também, né, então, a ideia que elas tiveram, né, no primeiro ano, de apresentar para a escola, a partir de uma amostra, né, de ciências, digamos assim, o que elas desenvolveram, as oficinas que elas fizeram, né, dizendo, olha, eu mostro para o meu colega, eu digo que eu estou fazendo isso, né, e muitas vezes mostro até que sei mais que o colega, e agora quero mostrar, quero que eles vejam, né, e a gente fez essa passagem das turmas, olhando o material do que elas desenvolveram, né, o aspecto também de, muitas vezes, eu acho que se a gente tem um projeto como o nosso, que está discutindo a questão de gênero, né,
que a gente se dá conta das situações em que nós vivemos no cotidiano, né, que buscam muitas vezes, né, nos desqualificar enquanto mulheres, enquanto possibilidades de escolhas pessoais e profissionais. A gente perceber que vive isso é o primeiro passo para buscar alternativas de mudança desse espaço social, desse espaço de convívio, né? E isso também foi muito, muito comentado pelas meninas, né? Falando de colegas, falando da relação familiar, enfim, porque a gente tem que pensar a nossa formação profissional que é dada, né? A nossa formação inicial que a gente tem na escola. E quando a gente vai para a universidade, que é uma formação já pensando numa profissão, né, que ela é composta de várias facetas, né? Nós somos profissionais, mas nós convivemos na sociedade, nós temos relações familiares, relações de amizade, relações com o espaço de trabalho, né? E cada vez mais a gente se dá conta o quão importante é tornar esses espaços, essas relações saudáveis e respeitosas, né? A gente vai ter enfrentamentos, a gente vai ter problemas, a gente vai ter discussões, né? Isso faz parte, e nós temos, inclusive, que saber lidar com isso. Nem sempre são flores, nem sempre tudo é maravilhoso, né? Mas ter uma autoconsciência da nossa capacidade e de como a gente interage com as pessoas ao nosso redor é algo importante. E me parece assim que essa experiência do convívio das oficinas, do diálogo com os colegas ao longo do ano, falando, né, da participação no projeto, as atividades que a gente fez para a escola, colocou as meninas num certo protagonismo. Até queria perguntar para a Gabriela sobre isso, né? Colocou elas numa posição de destaque na escola, que me pareceu que parece ter sido positivo, porque às vezes tu vai estar numa posição de destaque e não ser positivo, né? Pode ser traumático, assim. Mas isso me deu muito a sensação de que aconteceu esse protagonismo delas, e queria perguntar se é fato e como isso impactou, assim. Aconteceu, sim. Tanto que eu lembro que teve um dia de tarde que a gente estava no intervalo, e teve uma menina que veio apresentar com as gurias, e ela chegou pra gente e falou: vocês fazem o curso? Daí a gente tem, eu que também queria fazer, queria entender como funcionam essas coisas, daí a gente explicou como é que era. Daí a guria olhou pra gente: mas é só de tarde, né? Já chegamos a comentar com a Karen sobre isso. Infelizmente é só de tarde mesmo. Não sei se a Karen pretendia levar pro turno da manhã isso. Ela até chegou a comentar com a gente. E várias meninas chegaram a perguntar pra gente se a gente fazia o curso, como que era, como que a gente fazia as coisas, como que a gente se relacionava entre ali a gente, o que a gente aprendia, se a gente levava isso dali mais adiante, ou se era só dentro da escola, que a gente até tentou tirar um pouquinho dentro da escola, mas não deu certo. Era bem legal até. Uma outra questão, assim, que eu acho que foi um ganho enorme, assim, do projeto, foram as possibilidades que as meninas tiveram. Quer dizer, elas saíram da escola, elas conheceram a universidade. Eu me lembro, assim, que em várias ocasiões, muitas não conheciam o campus do Vale, por exemplo. Muitas. Então, a primeira vez assim que elas foram para o Campus do Vale para conhecer um dos institutos, não me lembro se foi o de Física, que foi a palestra de Astronomia, ou de Geociências, que foi lá na Paleontologia, elas ficaram encantadas. Primeiro, tinham medo de se perder no Campus do Vale, porque achavam que ele dorme de grande. Então, assim, depois de estarem lá, e foram várias visitas no Gurias Partiu URGS, depois elas diziam assim: mas a gente também pode um dia fazer parte da universidade. Quer dizer, aquela coisa assim, é muito distante de mim, mas de repente não é tão distante. E eu acho que o projeto proporcionou isso para as gurias, trouxe, né, essa experiência. E o legal, assim, do projeto, em 2018 nós tivemos uma característica que foi completamente diferente de 2019. Em 2019 nós tivemos menos meninas, mas o grupo produzia, né, eu acho assim, tivemos os dois projetos, que foi a lixeira e depois a estação meteorológica, foi uma produção muito boa, assim, funcionou muito bem. Em 2018 o grupo ele era bem maior. Claro, era o primeiro ano também no projeto, né, na escola, então o grupo era bem maior. E em 2018 a gente tinha muito mais atividades. Tinha bastante coisa para fazer, assim, as coisas eram bem mais... tinham várias atividades. Foi quando a gente teve a visita
Ai, como era o nome dela? Agora eu não consigo lembrar. Do pessoal lá da Inglaterra, que a Isabel trouxe. Nós tivemos atividades com a John Deere, né? Então, foram várias outras atividades que aconteceram em 2018. Em 2019, a gente teve as atividades mais concentradas ali na escola e o Gurias partiu Works. Uma outra coisa, né, que foi bem legal foi o encerramento, né, Dani e Cacá, com a exposição no museu. Acho que foi muito bonita, foi, assim, parabéns para vocês que organizaram, as bolsistas da universidade, e vocês, que eu sei que deu um trabalhão, né, não foi fácil, foi organizada acho que foi em janeiro, né, Dani, eu acho? Nem sei, eu acho que foi. Não, acabou sendo em março. Não, mas ela abriu em março, né? Mas nós passamos de janeiro a fevereiro montando ela, né? Nós tivemos a grande ajuda da Luana, que nos salvou, né? Porque senão teria sido impossível. E foi uma exposição, assim, fantástica. Pena que deu essa função da pandemia, porque a exposição, ela ia continuar, ela ia, justamente, né, Dani, na semana que começou a função dos isolamentos, ela ia começar lá no planetário. E, né, ia ser a gente percebeu naquela... Posso falar? Pode, fala, que a gente percebeu, né, Karen, assim, a exposição conta, então, a história do Meninas na Ciência desde 2013, final de 2013, e depois conta o último ano, que foi o ano onde a gente expandiu para o interior, daí tem a parceria com o Liberato e o IFSU, né, Santana do Livramento. Então, e o que nos surpreendeu é como esse tema, ele assim, as pessoas estão sedentas desse tema, né, porque a exposição no museu ficou lotada todo dia, todos os turnos, e o pessoal já estava querendo agendar para levar a exposição para as suas escolas, porque a exposição é itinerante, né? E vai ser itinerante quando o mundo reabrir, é nosso plano, vai ficar itinerante. Mas foi bem incrível, assim, de ver realmente como as pessoas estão sedentas por essa discussão, esse debate. Foi muito legal mesmo. Foi das ações que eu não esperava que seria tão interessante mesmo. E o legal, assim, eu acho que foi na última semana, né, Gurias, que a gente teve aquela conversa com as meninas de Bagé, que as coisas estavam começando a acontecer da pandemia, né, e aí veio um pessoal da Unipampa de Bagé conhecer a exposição e foi bem interessante, porque teve toda uma discussão do projeto que estava acontecendo lá no Unipampa, e eu acho que foi uma semana antes, se eu não me engano, eu acho que foi mais ou menos isso. Foi na quarta-feira e fechou na segunda. Na segunda. Isso, foi no dia 11. Eu me esqueci de comentar, né, esse projeto do CNPq que a gente foi contemplado. Então, a gente se propôs a fechar o ano de 2019 em 2020 com essa exposição para contar essas trajetórias, né? Então, foi um processo muito legal de construir esse material. E nisso surgiu também a ideia da gente fazer o diálogo com os outros projetos, né? Porque só aqui no Rio Grande do Sul tem 9 projetos que foram contemplados com recursos do CNPq que estão discutindo em diferentes formatos, né? A questão das meninas na ciência e promovendo, tem na Univates, tem na Unipampa, tem Santa Maria, tem, enfim, não vou lembrar de cabeça todos eles, alguns deles com colegas que a gente já tem, Caxias também, né? A gente chegou a fazer atividades em colaboração. E a ideia, então, era na finaleira, né, desse apoio e desse suporte financeiro do CNPq, a gente realizar essas interações. O nosso projeto recebeu uma autorização de prorrogação. A gente já não tem mais bolsas agora, né, mas ele recebeu uma autorização de prorrogação até o final do ano, justamente para a gente explorar esse aspecto da exposição, né? Foi com base em todo o sucesso da exposição, no sentido de que ela trouxe essa perspectiva das meninas atuando com ciências, falando com robótica, com programação, contando essa trajetória, discutindo estereótipos, né? Propondo formas inventivas de tratar isso, como é a peça que a Cacá e a professora Márcia Barbosa, nossa colega lá do Instituto, fazem. Isso pegou super bem, né? E a ideia, espero, né, que a gente consiga ainda retomar de fazer essa itinerância da exposição, né? E essas conversas com os outros projetos, né? Isso é uma coisa
é uma coisa muito legal, assim, porque qual é a ideia? A ideia é que isso fique como um legado de que permaneça a ideia de discutir, de promover ações, de realizações de atividades nas escolas que discutam, né, a presença da mulher na ciência, a invisibilidade da mulher na ciência, mas que também nessa perspectiva de ampliação de possibilidades profissionais e da perspectiva de que a universidade ela é um espaço, né, que pode ser ocupado. E queria chamar a atenção que a gente, por exemplo, né, tem vários exemplos que nós demos aqui de várias atividades realizadas com todo mundo na escola, inclusive com os meninos, né? Então, as palestras, as observações, né? No caso de 2018, que as meninas tiveram aprovado seus projetos de pesquisa e apresentaram no Salão Jovem, nós levamos, né, Karen, um ônibus da escola para assistir a apresentação das meninas com os meninos, né? Por quê? Porque acho que a apresentação da Cacá deixou isso muito claro, a gente precisa, né, que os nossos jovens, né, pensem na sua perspectiva profissional, naquilo que nos agrada, mas ampliem os horizontes, né, porque existem profissões muito legais, muito instigadoras, motivadoras, que pagam bem e que são fundamentais para o desenvolvimento do país e que precisam de diversidade, e precisam de homens e mulheres atuando nessas áreas. A gente faz o recorte de gênero no nosso projeto, né, porque essa é uma questão gravíssima que atravessa toda a nossa sociedade, é transversal, está envolvido com a questão da violência contra a mulher, dos feminicídios, né, de várias questões que vão acontecendo. Mas o que nós queremos é mostrar a ciência, essa coisa fantástica, né, que a Cacá já falou, e que nós sempre somos suspeitas para falar, porque nós adoramos fazer o que nós fazemos, né, mas é muito bom, poder ter a possibilidade de trabalhar em algo que te encanta, em algo que te motiva, né, e não simplesmente porque tu precisa trabalhar. Essa é algo, assim, fantástico, né, uma possibilidade fantástica. As áreas da ciência são áreas extremamente instigantes, né, e a gente quer que todos percebam isso e ampliem seus horizontes e percebam a universidade como possibilidade. Muito do que a gente vê das nossas ações com meninas, quando a gente faz o Gurias Partiu URGS, né, é isso. Acho que alguém aqui no site, né, às vezes eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando o site ali no Facebook para olhar a participação do pessoal, né, e perguntaram até para a Gabriela se ela sempre pensou em fazer faculdade, mas o principal que nós percebemos dessa experiência das meninas indo à URGS, né, no Gurias Partiu URGS, é despertar essa possibilidade. Eu não tinha pensado, né, porque às vezes é todo um contexto familiar, um contexto de ambiente que não está vendo a perspectiva, às vezes vai para uma escola técnica, né, e não pensa na universidade, né, e o nosso projeto, eu acho que ele tem esse aspecto de mostrar a universidade como uma possibilidade. E mudando um pouco de assunto, porque alguém comentou, acho que foi a Gabriela, não sei, mas falando da Catiele, do conhecimento dela, né, ela já chega na universidade tendo um conhecimento nessa parte de programação, e queria pedir para ela comentar um pouco da experiência da formação dela no ensino médio, que eu acho que também é algo interessante da gente destacar aqui, né, Catiele? Sim. Eu sempre fui aluna de escola pública, isso é algo que eu sempre falei para as meninas, que não é porque a gente era aluna de escola pública que não teria mais oportunidades. Eu fiz ensino técnico integrado no Instituto Federal de Charqueadas. Lá eu fiz mecatrônica e eu já entrei para um curso que tinha muitos homens. Lá, eu acho que foi lá que me preparou para entrar na universidade e saber que seria uma das poucas mulheres. Mas tá dentro do curso técnico me preparou muito para a faculdade. Eu sempre pensei em fazer faculdade porque eu sempre tive apoio da minha família, de querer estudar, não desistir, mesmo que fosse difícil. Eu quis, porque o curso técnico também, assim como a URGS tinha vestibular, então eu tive me preparar antes do curso técnico, e depois com o curso técnico também tive que me preparar para entrar na URGS. Mas eu acho que é importante ressaltar isso para os alunos, que não é porque nós viemos da escola pública que às vezes a gente não tem todos os conhecimentos que são necessários, às vezes nos falta algo, que a gente precisa deixar essas dificuldades atrapalharem nosso caminho. Acho super importante falar sobre isso. A gente teve uma conversa com todos os alunos do ensino médio, que a gente falava sobre as profissões, as outras bolsistas também falavam dos seus cursos, e muitos nos questionaram se a gente vinha de escola pública, se a gente tinha a mesma realidade que eles, e a maioria das bolsistas veio sim de escola pública e teve a mesma realidade que eles. E isso, ter vindo da escola pública não nos impediu de chegar até a faculdade. Isso.
E isso que a Catiele colocou é bem interessante, porque além de todas as ações, né, que o Meninas proporcionou para a escola, porque foram várias atividades, uma delas foi uma conversa. As bolsistas do projeto conversavam com os alunos da escola falando das profissões. Então, cada uma delas, porque as bolsistas do projeto, pelo menos as que estavam na época, tinha bolsistas de diferentes áreas, tinha da agronomia, tinha da psicologia, engenharia, biologia, astronomia, astrofísica, física. Então, assim, tinha de diferentes áreas dentro das ciências da natureza. Então, as meninas conversavam com os alunos, e foi bem legal. Acho que também foi uma experiência que a gente inventou, assim, né, no decorrer do projeto, e que funcionou muito bem, assim. Eu acho que a Catiele gostou bastante da experiência, as gurias comentavam, a Catiele, a Sofia, que era outra bolsista também, a Diandra. Já virou uma oficina nossa, né? Já fomos convidados em outras escolas para fazer, as gurias foram em outras escolas para fazer essa oficina. E isso era uma coisa importante, assim, elas protagonistas, né? Porque é diferente, a gente sabe que tem uma diferença geracional, eu, a Cacá, tu falar, né? Mas tá aqui a Gabriela, tá aqui a Catiele, né? Sabe como falar e sabe como comunicar e chegar mais próximo, né? Para essa faixa etária também, né? Que tem as mesmas preocupações, né? Eu acho que foi bem legal, assim, isso foi uma experiência boa também, uma das experiências bem legais que nós tivemos. Tem uma pergunta que até deixei ali, Gabriela, não sei se tu viu, ó, a Dani perguntou se tu pensou antes, né, se tu já pensava em fazer faculdade. Sim, eu sempre tive muita influência dos meus pais para fazer cursos, faculdades, tanto que esse ano, por causa dessa pandemia, minha mãe até falou, se tu não conseguir fazer o Enem, tu te prepara que tu vai pro curso técnico. Sem fazer nada da vida, tu não fica. Eles me influenciaram muito, sempre falaram que entre ter que trabalhar e fazer os meus estudos e um curso, eles preferem que eu não trabalhe para poder seguir minha vida tendo um bom aprendizado. Eles sempre me influenciaram muito, minha família também, minha Dinda, sempre quis que eu conseguisse fazer uma faculdade na vida, até porque a gente sabe que hoje em dia já é difícil conseguir um emprego quem tem curso. Imagina, então, quem não tem, né? Sempre tive muita influência deles, só agradeço muito, que eles sempre me botaram na cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa da vida, principalmente uma faculdade. Por mim também, eu sempre quis fazer. Espero que consiga passar no Enem. Uma coisa, assim, isso que a Gabriela falou, a questão da família, a importância da família dar esse suporte, né, o incentivo. Muitas famílias estão assistindo, né, a nossa live, a nossa página da escola, ela é formada por alunos, pelas famílias dos alunos. Então, assim, a questão da família é muito importante, a família não ter aquela pressão de obrigação, né, que o aluno faça uma faculdade. A experiência da Catiele, eu acho que é uma experiência fantástica, né? Ela foi para o curso técnico, fez um curso técnico e depois fez uma faculdade. Pode ser que não vá para uma faculdade no meio do caminho, só faça um curso técnico, mas eu acho que a experiência dela mostrou que dentro do curso técnico, no Instituto Federal, ela fortaleceu isso e realmente quis ir para um curso superior. E isso é muito importante, eu acho. Karen, eu queria comentar um comentário que fez a Daniela Brown ali, dizendo que as atividades também ocorreram com os professores, né? Isso é uma coisa que o Meninas da Ciência, que Meninas da Ciência também visa fazer. Já faz bastante tempo que nós temos atividades com professores. Tanto, tinha uma época que nós dávamos formação para professores do município, né? Hoje em dia essas formações não existem mais, mas a gente fazia formação contínua. Mas no âmbito do Meninas da Ciência, a gente faz formações principalmente no que a gente chama de estereótipo de gênero e escolha da profissão, que é basicamente porque, primeiro que a gente sabe que nós estamos na universidade e quem está com os alunos são os professores do ensino médio em geral, né, ensino médio, ensino básico, e são eles que têm muito mais influência que nós, que já estamos lá em cima, então, para atrair essas pessoas, é preciso chegar nos professores, né? E a gente faz essas oficinas para discutir, assim, porque a gente sabe que já existe uma não procura das meninas
para essas áreas. Então, a gente discute nesses cursos, em geral, quais são os estereótipos que estão associados já desde quando a menina nasce, né, para elas não escolherem aquelas carreiras. Então, a gente sempre tenta entender, isso é uma coisa que está em eterna construção, quais são digamos assim, o que os professores observam, né, em sala de aula que seriam associados aos estereótipos. Assim, é uma troca interessante, um bate-papo sobre essas questões, né, e tentar entender por que está sendo feito em sala de aula pelos alunos e pelos professores, que acaba acontecendo essa não procura das mulheres por áreas de exatas, né? Então é um braço importante do nosso projeto mesmo, trabalho com os professores. A gente está está sempre elaborando essa oficina. A gente até pensando agora em fazê-la online, né? Já que o mundo não volta ao normal tão cedo, a gente está pensando em voltar de maneira online, mas não é óbvio. Bem interessante. E isso foi também uma das ações, né? Foram as formações com os professores. A gente teve formação dentro da escola, a gente teve formação lá no planetário, onde a gente levou os professores, tirou os professores da comodidade, né, e levamos lá para o planetário. Foi bem bacana isso também, essa atividade que a gente fez com palestras, foi bem bacana. Isso foi através do projeto, porque sem o projeto isso era uma coisa bem difícil de acontecer. E essa formação com os professores também é importante, né, gurias? Porque não adianta a gente estar só agindo com os alunos, né, com as meninas ou com os meninos. Os professores que estão ali, como a Cacá falou, na sala de aula, eles são fundamentais nesse processo todo. E isso foi outra ação bem legal. Esse aspecto do papel dos professores e das professoras, e ele é um papel fundamental desde as séries iniciais até na universidade, né? É um processo que a gente busca construir a partir do Meninas, de proporcionar essa reflexão sobre os nossos fazeres cotidianos da prática didática em sala de aula, né? A gente também, enquanto professor, enquanto professora, tem que se dar conta e perceber, primeiro, que a gente influencia muito os estudantes, né? Pesquisas até têm mostrado levantamentos do que influencia a escolha profissional dos estudantes, né? Em primeiro lugar, ali está a família e os seus professores, porque quem está no dia a dia, né? Quem serve de símbolo também, né? Quem serve de símbolo, quem serve de exemplo, né? E nós estamos imersos numa sociedade que tem, culturalmente, né, uma estrutura em que coloca a mulher como uma subcategoria, né, em que isso perpassa o nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá nem conta e acaba levando isso na nossa prática didática. Eu estou incluindo todos nós aqui, né? A gente não chega nessa perspectiva de que nós estamos saindo da universidade, não temos esse problema, estamos aqui dizendo para vocês, professores das escolas, que vocês estão, né, impedindo as meninas de seguirem carreiras porque, né, porque são machistas. Não, isso é um processo de todos nós de construção. Na universidade nós temos problemas gravíssimos, nós acabamos de fazer agora, com participação pelo Meninas na Ciência, né, e o comitê local do programa He4She, que tem na universidade, né, Eles por Elas, mas através do Meninas na Ciência, a primeira pesquisa sobre percepção do assédio moral e sexual na universidade, os dados são alarmantes, né, então nós estamos nesse contexto, né, e o que a gente quer nessas formações, quando trata das formações de gênero, é fazer a reflexão das nossas práticas, né, da gente enxergar para a gente poder modificar a nossa atuação em sala de aula, né? Ou ampliar aquelas atuações que são positivas, que motivam os nossos estudantes, as nossas alunas, né? A gente sempre mostra nas conversas, nas palestras que vai dar, nas rodas de conversa, alguns estudos que mostram, né? Tem vários bem impactantes, né? De crianças no jardim de infância, para descrever profissões, elas vão, quando se pede para descrever profissões, esse foi um estudo feito na Inglaterra, e quando a gente está falando em inglês, não tem o gênero, né? Aqui a gente tem que falar o astrônomo, a astrônoma, a física, o físico. Lá não tem essa, na língua inglesa ali, as professoras pedem para as crianças descreverem e desenharem profissões, né? E elas vão sugerindo profissão de bombeiro, de piloto, de médico, e as crianças vão imaginando e desenhando praticamente só homens ocupando essas profissões, né? É um vídeo muito impactante, porque então as professoras perguntam se as crianças querem ver pessoas que trabalham, né, piloto de avião, bombeiro, médico nas ambulâncias, né, paramédicos, que queremos, né?
e aí entram só mulheres com as suas roupas de trabalho, e as crianças ficam embasbacadas e perguntam se elas estão fantasiadas, né? São 5 anos de idade, né? Tem estudos que vão mostrando também que as meninas vão perdendo a sua autoconfiança e vão se entendendo como menos capazes para áreas de matemática já com 7 anos, né? Então, como é que lá adiante vai se sentir confiante para pensar numa carreira de física, de engenharia, num curso técnico, porque alguma coisa vai acontecendo no convívio social, e a escola é onde nós passamos a maior parte do tempo, né? E a escola reproduz a nossa sociedade, né? Para a gente fazer algo diferente, a gente tem que, né, tem que refletir, tem que pensar nessas alternativas, né? Então, as ideias das formações é a gente fazer esse momento de reflexão e buscar alternativas conjuntas, porque nós também não sabemos exatamente como isso tem que funcionar, como é que a gente vai trabalhar, né? Mas é preciso, acima de tudo, refletir de forma conjunta. E, além disso, também a gente procura sempre fazer as oficinas em ciências, né, trazendo aspectos que sejam do interesse dos professores e professoras, que elas queiram, de física, de astronomia ou de outras áreas, né, como a visão de sustentabilidade, como a questão de clima, discussão sobre, né, aquecimento global. Agora a gente está pensando aí promovendo uma oficina sobre lixo, quer dizer, vamos pensar em nós no mundo, né, como é que a gente transforma esse mundo para ser um lugar que a gente possa ser mais feliz, que a gente possa se desenvolver, que todos possam tirar o melhor de si, para si e para a sua comunidade, né? Eu acho que isso muito nos motiva, né? Bom, gurias, eu acho que era isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar. Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês estão... Ontem a Cacá estava com uma live, assisti um pouquinho, Cacá não assisti muito, porque eu tinha outras coisas para fazer. A Dani ontem, eu acho que também estava com uma, né, Dani? Também, todo mundo bem ocupado, tinha 3 só, então todo mundo se ocupado, se dispuseram, né, a participar desse momento aqui com a gente. Eu acho que é importante a gente conversar sobre esses assuntos. Muito obrigado, gurias, de compartilhar sobre esse projeto, a Catiele. Eu só quero dizer, Karen, assim, que se o pessoal da escola tiver vontade de saber mais sobre essas áreas, eles podem conversar comigo, com a Dani, ou com com algumas das nossas bolsistas, né? A Catiele é uma delas, mas assim, como tu estava dizendo, tem bastante diversidade. A gente tem bolsistas na biologia, na psicologia, esse ano temos também na engenharia de energia, enfim, tem diversas áreas, na matemática. Então, assim, se tiver curiosidade de saber alguma área, podem escrever para nós, né? E as gurias podem conversar para ver as dificuldades, enfim, qualquer coisa relacionada a esse tipo de assunto, né? Eu também da Unipac, o pessoal... Pode falar, só para complementar, eu vi o pessoal aqui na página falando dos cursos do Planetário EAD, né? Então, a gente tem um curso que é o Sistema Solar na Sala de Aula, que foi em 3 módulos e muitos não conseguiram concluir. E nós demos uma segurada nesse curso. Estamos agora, começando semana que vem, uma outra versão em que trabalha com os mesmos conteúdos, mas o Sistema Solar na Sala de Aula é um curso que a gente pretendeu falar de conceitos de astronomia e práticas didáticas, né? E a grande procura é por professores que não são das áreas de exatas, né? E aí, o feedback dos professores que fizeram, foram 2 versões desse curso, é que estava muito difícil acompanhar a parte conceitual e ainda pensar em práticas didáticas. Então, nós suspendemos agora o último módulo, que está completar a série de módulos, né? Estamos oferecendo um que está trabalhando só os aspectos conceituais, né? Mas vamos retomar, quem não conseguiu completar o módulo ali, que o pessoal estava comentando, me falta um ou outro, provavelmente aí acho que a partir do ano que vem a gente vai retomar oferecendo, né, o conjunto dos módulos, mas essa é a ideia a partir da interação com os professores, assim como no Meninas, a gente vai, né, moldando, readaptando, porque esse é um espaço de interação com a escola e com a universidade, em que a universidade e a escola vão aprendendo e se conhecendo, né, e a gente quer proporcionar as coisas mais interessantes, tanto para os estudantes quanto para os professores e professoras. Tem um comentário ali, Dani, da Elisa, adorei ver os planetas, é uma mãe que participou da observação noturna, né, então ela colocou ali que adorou ver os planetas, foi uma das atividades que nós tivemos nos 2 anos, né, em 2018 e 2019.
2019. Não, eu ia colocar, a Cacá falou, né, se quiserem algumas informações, tem a página do Meninas na Ciência no Facebook, que não é tão usada, mas né, Cacá? Mas tem a do Instagram, tem no Instagram também, que é mais ativa, tem bastante coisa postada. Mais algum canal de comunicação? Esses, né? Não, tem a nossa página oficial do projeto, que é mantida pela Ana, nossa bolsista, que está muito legal, tem um monte de dado, Karen, vou até colocar ali no chat ali, porque realmente tem tudo, tem tem pesquisa, tem os artigos que nós discutimos, tem bastante coisa, eu vou botar ali. Eu botei ali no início da minha apresentação, o endereço da nossa página, né? Botei também do Facebook e do Instagram. A nossa página, a gente está tentando construir ela como um repositório das nossas atividades, né? Aquelas coisas porque o Instagram e o Face, a gente faz as campanhas, a gente divulga, né, materiais, mas a página, a ideia é que ela fique como um repositório, então as nossas oficinas, as apresentações, as pesquisas, os artigos que a gente discute, está tudo disponível, tem lá a questão de direito autoral, então o pessoal pode pegar, tem que dizer de onde veio a fonte, mas pode alterar, pode, né, mantendo sempre a origem, né, mas pode usar, pegar material para usar na sua aula. Então, a nossa página está muito, muito boa, e a nossa ideia até, o que a gente quer muito é receber também esse retorno de quem está usando os nossos materiais. A gente fez um grande esforço aí, a Ana e a Cacá, à frente desse projeto, de tornar a nossa página um espaço, assim, de compartilhamento das nossas experiências, né? Tá. Não, são bem ativas, assim, eu vejo toda hora tem postagens, tem bastante coisa bem legal, assim. Bom, gurias, mais alguma coisa? Foi um prazer encontrar vocês. Também. Faz tempo que a gente não se vê, né, com essa função toda. Tá, muito obrigada. Uma boa noite para todas. Então, em nome da direção da escola, a gente gostaria de agradecer a Catiele, a Gabriela, a Cacá, a Dani. Então, era isso, gurias. Beijos. Beijos. E até a próxima, tá? Valeu. Tchau. Tchau.